Você sabia que existe um lugar tão inexplicável que até o governo dos Estados Unidos começou a investigar o que acontece lá? Esse lugar é conhecido como o Rancho Skinwalker. Antes de tudo isso ganhar atenção, o rancho era apenas uma propriedade comum. Durante cerca de 60 anos, o rancho pertenceu à família Myers, e eles moraram ali por décadas. E não existe registro de fenômenos estranhos durante esse período. Ou seja, por muito tempo aquele lugar parecia completamente normal. Tudo começa de verdade em 1994, quando a família Sherman compra o rancho. No início era tudo tranquilo, mas com o tempo tudo começou a mudar. Um dos primeiros acontecimentos foi a aparição de um animal. Eles relatam um lobo, mas não era um lobo comum. Ele era muito grande, muito maior do que um lobo normal. E o estranho é que ele não demonstrava medo. Ele até chegou perto deles como se estivesse observando. E aí eles pegaram e atiraram no animal. Mas o animal não teve a reação esperada. Ele ficou ali como se nada tivesse acontecido, mesmo depois dos disparos. E depois ele desapareceu. Depois disso, os acontecimentos começaram a intensificar dentro da casa. Coisas estranhas começaram a acontecer. Eles colocavam um objeto em algum lugar e quando eles iam procurar, aquele objeto não estava mais ali. E depois de alguns dias procurando, eles achavam objetos em outros lugares. Eu até vi um documentário que o homem ele estava usando uma ferramenta, eu não lembro se era uma serra elétrica, e daí ele colocou em um lugar e daí ele foi procurar, não estava mais lá. E depois de alguns dias, ele achou essa ferramenta no topo de uma árvore, sendo que ninguém da casa tinha mexido nessa ferramenta. Ao redor do rancho também, luzes começaram a aparecer durante a noite, e esferas luminosas cruzando o céu, às vezes paradas e às vezes se moviam em alta velocidade. Eles também começaram a ter problema com os animais. Partes do gado apareciam morto e apareciam com marcas incomuns, e às vezes eles simplesmente desapareciam. A família também relatou ver criaturas à distância, figuras grandes com olhos brilhantes observando no escuro. E não era só isso, eles também descreviam sons estranhos, como se algo estivesse correndo ao redor deles, mas sem conseguir ver o que realmente era, como se existisse algo ali mais invisível. Com o tempo, isso começou a ficar tão frequente que eles decidiram sair do rancho. Depois disso, o local chamou a atenção e o rancho foi comprado por Robert Bigelow. Ele decidiu investigar seriamente o que estava acontecendo ali. Ele criou um programa onde pesquisadores passaram anos estudando o local. Segundo eles, os fenômenos continuaram. Eles registraram relatos de objetos voadores não identificados, luzes estranhas, falhas em equipamentos e anomalias no ambiente. Mas tinha um problema, mesmo com tanto de tecnologia que eles tinham, era difícil conseguir uma prova consistente. Segundo os próprios investigadores, parecia que os fenômenos evitavam ser registrados. Comte Keller, um dos principais pesquisadores, afirmou que os acontecimentos não seguiam um padrão comum. Em alguns momentos parecia que existia uma espécie de inteligência por trás daqueles fenômenos, algo que reagia ao ambiente e até à presença de pessoas. Mesmo assim, eles nunca chegaram em uma conclusão definitiva do que realmente era aquilo. Com o tempo, o caso foi ficando mais sério e o governo dos Estados Unidos começou a se interessar pelo local. Foi criado um programa e milhões de dólares foram investidos em pesquisas. Durante esse período, foram relatados interferências em sinais de rádio e GPS. Também foi relatado picos de radiação e objetos detectados por radar que simplesmente desapareciam. Mesmo assim, nenhuma explicação definitiva foi encontrada. Em 2016, o rancho foi comprado por Braden Fugal e ele continua financiando pesquisas até hoje. O local é altamente monitorado por seguranças. No documentário que eu assisti também, algumas pessoas iam por curiosidade ou pra tirar foto lá no rancho e os seguranças mandavam eles sair dali do local. Não podia ficar muito perto ali por ser também uma propriedade privada. E até hoje experimentos continuam sendo feitos, mas mesmo com todas as tecnologias avançadas, relatos parecidos continuam surgindo. Falhas em equipamentos e objetos detectados e depois desaparecendo. O que torna o rancho Skinwalker diferente não é apenas um tipo de fenômeno, mas são vários tipos de fenômenos acontecendo ao mesmo tempo no mesmo lugar. Criaturas, luzes, objetos no céu, interferências, tudo concentrado em uma única área. Décadas de relato, anos de investigação, milhões investidos e até hoje ninguém conseguiu explicar o que realmente acontece ali.